Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar mais um Conversando com o meu médico. Hoje a gente vai conversar exatamente sobre um detalhe da plástica abdominal, um detalhe anatômico que para muitas pessoas é considerado um estigma, que é o umbigo, certo? Então a gente vai conversar. Sejam bem-vindos, pessoal. Convido vocês a chamarem as pessoas da rede de relacionamento de vocês que possam estar online para que possam participar, perguntar, para que elas possam efetivamente participar desse encontro aqui online, onde a gente pode discutir detalhes hoje sobre o umbigo. O umbigo normalmente é um detalhe da plástica abdominal muito importante. Algumas pessoas inclusive têm medo de se submeter à cirurgia de plástica por conta de algum umbigo, alguma dificuldade que vocês ou que as pessoas já visualizaram, ok? Hoje quem vai participar comigo é Gabriel. Gabriel é meu filho, ele faz medicina, então eu estou convidando ele para participar, para a gente poder fazer essa interação. Ele está entrando agora. Pessoal, chamem, convidem os... Olá, Gabriel. Tudo bom? Parei que o sinal da internet dele eu acho que ainda não está legal. Gabriel? Bom, vamos esperar ele poder regularizar a questão aí da internet, para ele poder entrar, para ele poder participar, né? Na verdade, é muito interessante que quando a gente abre aquela caixinha do Instagram para que as pessoas façam as perguntas, vira e mexe tem perguntas sobre umbigo. Achei muito interessante. E por isso que eu estou centralizando hoje essas questões de detalhes sobre umbigo, cirurgia plástica que envolve o umbigo. Gabriel, está ouvindo? Bom, deixa ele se organizar então para que ele possa efetivamente poder participar com a gente. Ok? Pronto. Está Alô? ouvindo bem, Gabriel? Agora eu estou escutando, antes estava mudo. E aí, tudo bem? E aí, tu ajudou a selecionar algumas perguntas sobre a questão do umbigo, certo? Então, estou totalmente à Isso. vontade para que tu possa a gente começar esse bate-papo sobre umbigo, detalhes de umbigo, o comprometimento ou a participação do umbigo na cirurgia abdominal. Então, enfim, estou à disposição, ok, pessoal? Vocês podem ir mandando coraçãozinho e chamando as pessoas da rede de relacionamento de vocês para que possam participar, ok? Estou totalmente disponível. Pode começar, Gabriel. Bom, pelo que eu estou percebendo, está com alguma dificuldade aí de internet, certo? Está conseguindo? Pronto, voltou. Voltou. Será que não é a tua rede que tem que trocar? Não, já ajeitei aqui. Foi um problema com o fone. Ok, então pronto. Vamos Totalmente à começar? disposição. Pode começar, bora. Certo. Então vamos começar pelo básico, né? Que é tamanho e formato. Qual que é o formato ideal de um umbigo? Ó, pessoal, isso é uma coisa que é muito comum, esse tipo de pergunta. Na verdade, não existe um formato ideal de umbigo. Agora, quando a gente começa a olhar o umbigo das modelos, principalmente nas revistas, a gente vai ver que eles têm um formato mais em fenda, ele é mais verticalizado, ok? Então, é um umbigo mais em fenda e não um umbigo redondo, como algumas pessoas imaginam que possa ser. Então, um umbigo em fenda, ele é considerado frequência nas revistas, né, ou então na televisão, normalmente são os umbigos verticalizados, os em fenda, ok?
Quando é feito em cirurgia, também a gente procura fazer um umbigo mais em fenda, certo? Mas em fenda não quer dizer necessariamente uma linha, ele tem que ter algum grau de abertura de preferência, ok? Até porque isso é muito importante para a questão de ventilação. Por quê? Porque no umbigo tem suor, tem secreção sebácea, às vezes tem pelo, então, para que a higienização possa ser adequada e haja uma ventilação e muitas vezes se evite até uma questão de uma infecção por fungo, a gente tem que ter uma higienização e uma ventilação adequada também do umbigo, ok? Vai lá, Certo. Gabriel. E junto com essa pergunta sempre vem outra, né? Que é qual que é o tamanho ideal de umbigo? Qual que é o tamanho certo? Tem como aumentar o umbigo? Tem como diminuir? Ok. Na verdade, não existe essa questão de tamanho. Tem pessoas que realmente têm um umbigo maior no diâmetro, né? Ou então na altura. Tem umas que já tem mais ele menorzinho, tem umas que tem ele mais aberto, outras já tem um umbigo mais estreito. Mas o fato é, se uma pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia e ele apresenta um umbigo mais estreito, né? A gente tem como abrir esse umbigo? Normalmente sim. Uma pessoa que tem um umbigo muito alargado, realmente muito redondo, ou pela cirurgia ou pela natureza, tem como a gente estreitar? Tem como a gente modificar esse formato? Tem. Normalmente são nas plásticas abdominais, durante as plásticas abdominais. Na verdade, para a gente fazer uma cirurgia somente no umbigo e fazer uma mudança radical, às vezes se consegue, mas muitas vezes também é bem difícil. É mais comum e é mais fácil que durante a plástica abdominal a gente consiga realmente mudar o formato do umbigo. Então, normalmente isso é conseguido durante uma plástica abdominal, porque a gente pode encurtar, né, a profundidade do umbigo, a gente pode modelar o formato, o tamanho, isso é de uma maneira bem mais fácil, ok? Perguntas, Certo. pessoal. Estou à disposição. Pessoal, vocês podem escrever nas perguntas que tiverem, certo? Referentes ao tema. E também vamos mandando aí no aviãozinho para os conhecidos, para todos poderem ver a live, tá ok? Já que você falou de profundidade, tem esse outro aspecto também. Como é que fica a profundidade do umbigo? Tem gente que acha que tem um umbigo muito profundo ou que acha que tem um umbigo muito raso. Isso tem como ser ajeitado? Tem como alterar? Tem normalmente também durante uma cirurgia plástica abdominal. Veja só, é normal que quem esteja obeso, com panícula de pouso bem espesso, com umbigo bem realmente da superfície e até a profundidade da musculatura, ele é muito longo muitas vezes. Isso pode, inclusive, dificultar muito a questão da higienização, certo? Bom, mas se a pessoa for o contrário, for muito magra, que realmente ela tem um panículo adiposo, né, e gorduroso muito estreitinho, muito fininho, ela consegue fazer um umbigo profundo, pessoal, aí já tem uma limitação, tá? Porque quando a gente faz a aproximação dos músculos, que é o chamado correção da diástase ou diastase, a gente até consegue embutir um pouquinho o umbigo e dar mais profundidade para quem tem muito pouca espessura de gordura na parede abdominal. Então, o inverso é mais fácil. Quando a pessoa tem um umbigo muito profundo, a gente superficializar, realmente a gente consegue deixar ele um pouco mais, menos profundo. O contrário, ele é muito raso, muito fundo, muito raso, com muita pouca profundidade, certo? E a gente quer criar profundidade, isso nem sempre é possível, ou então tem uma limitação, que depende muito do panículo adiposo, ou então na técnica, o quanto a gente vai conseguir embutir para fazer a base, o fundo do umbigo, ok? Falando de uma maneira bem fácil, bem leiga. Tá ok. E tem uma pergunta que é bem comum também, que várias pessoas mandaram, que é assim, por que com o umbigo ele vai ficando com aquele aspecto de boca triste? Fica assim naquele formato, por que isso acontece? Conforme a pessoa vai envelhecendo e ela teve os seus filhos e a pessoa vai ficando mais flácida, principalmente do umbigo para cima vai acumulando pele. Daí o que acontece? A pele vai acumulando, aqui está o umbigo, a pele vai acumulando aqui, na altura do umbigo, até a borda das costelas. Quando essa pele vai sobrando, o seu umbigo vai ficando com o aspecto mais triste, entre aspas. Vai ficando com aquele aspecto de boca virada para baixo, certo?
como se fosse assim. Então, isso normalmente denota o quê? Excesso de pele, sobra de pele. Isso é mais um indício para que a gente faça uma correção do abdômen de uma forma total, certo? Hoje, na verdade, existe já algumas pessoas procurando usar técnicas alternativas e mais simples, com utilização de fios, para que possa esticar um pouquinho essa pele, através de alguns preenchimentos, porque é muito comum também que acima do umbigo se tenha essa pele mais rasa, a gordura ela é afastada pela gravidez, certo? E fica a pele, e aqui a ponerose, que é a camada mais profunda aqui junto ao músculo, de uma maneira muito rápida. Então, aqui, ó, muitas vezes, a gente tem que fazer um preenchimentozinho. Então, isso são estratégias mais pontuais para que a gente consiga otimizar o formato do umbigo, certo? E com isso a gente consegue amenizar a situação. Mudanças mais radicais, como eu disse, tem que ser durante uma cirurgia de plástica abdominal. Tá entendido, Gabriel? Certo. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Entendido. O que tu acha dos piercings? Tu, como um rapaz de 20 e poucos anos, o que tu acha? Tu acha bonito? Qual é a tua posição referente à questão piercing no umbigo? Então, eu particularmente não sou muito a favor de piercing em lugar nenhum. Piercing na orelha, eu até acho aceitável. Tem brinco, pode botar piercing, ok. Mas em qualquer outro local, eu não sou muito a favor. Tem muita aquela questão de moda, de estética, né? Muita modelo e tudo mais quer mostrar a barriga. E aí bota aqueles piercings, ficar bonito. Mas eu acho que assim, é mais uma coisa pessoal. Não acho que deva proibir ou deva influenciar. Para mim, todas essas coisas bem pessoal. Eu não sei se traz algum prejuízo, né, para o tecido do umbigo a longo prazo. Não sei se tem alguma relação médica a respeito. Inclusive, se você quiser comentar, é bom, né? Mas eu acho que é essa coisa, cada um decide o que quer fazer, né? Abraço ao meu amigo aí, Thiago Gonçalves, que também participa nas nossas lives, né? Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado aí pelos teus comentários. Marcélia, realmente o umbigo ficou bonito, né? É uma das coisas que a gente mais capricha numa plástica abdominal, sempre é o umbigo, porque é o centro do abdômen. Então, a gente, quando olha, a gente olha para o centro. Normalmente, é como o rosto. Eu vou olhar para o rosto, eu olho olhos, nariz e boca. Então, a questão do umbigo ficar bonito, isso é fundamental para o sucesso de uma plástica, certo? Eu vou falar as coisas referentes ao piercing, certo? Porque é uma coisa muito comum, estava na moda até há pouco tempo atrás, assim, era um absurdo de número de pessoas que estavam usando piercing, e realmente a gente vê que muitas pessoas têm problemas de cicatrização com piercing. Muitas vezes a cicatrização é demorada, muitas vezes existe uma infecção localizada, muitas vezes existe um queloide no umbigo. Normalmente, numa plástica abdominal, a pele que está imediatamente acima do topo da circunferência aqui do umbigo, é o que vai parar lá embaixo, seria abaixo da cesariana, certo? Agora, quando a pessoa tem um piercing mais acima, com uma cicatriz ainda verticalizada, nem sempre dá para se tirar e se corrigir, né? Porque talvez, às vezes, pode acontecer do paciente não ter pele suficiente para se conseguir tirar aquilo tudo, certo? Então, aquela pele todinha acima do umbigo. Então, eu particularmente, eu tenho ressalvas e restrições em relação à questão do piercing, porque eu vi muitas pessoas com problemas, certo? E aquilo que era inicialmente bonitinho, que as pessoas achavam que agradava, acabou se transformando ao longo do tempo num problema para muitas pessoas, para boa parte de mulheres que utilizaram piercing umbilical. Por quê? Porque pode dificultar a plástica, porque às vezes dá queloide, às vezes tem infecção, às vezes fica com uma cicatriz alterada, enfim. Então, quando a pessoa for pensar, cogitar a possibilidade de fazer um piercing, minha sugestão, pense 2 vezes pelo menos, ok? Agora, obviamente, isso é uma questão muito individual de gosto. Certo. Agora que você falou da queloide, já tinha até uma pergunta, eu vou aproveitar para fazer ela. Com Perfeito. relação à queloide no umbigo, tem como tratar? Tem como ajeitar? Porque a gente sabe que queloide é aquela coisa feia, cresce, né? Esteticamente incomoda. E ainda mais sendo no umbigo, realmente incomoda bastante. Tem como
tratar uma queloide? Pessoal, muitas vezes a pessoa vai fazer uma laqueadura, tá? Para tubária, vai fazer uma cirurgia de hérnia, vai fazer uma cirurgia laparoscópica, daí tem que cisar junto em volta do umbigo. E algumas pessoas realmente desenvolvem queloide. Isso normalmente tem como tratar? Sim, tem como tratar. Agora, como todo e qualquer queloide, sempre bem trabalhoso, é uma coisa que demanda tempo e muita disciplina. Todo paciente que passa por uma situação de queloide tem que ter muita disciplina, porque ele vai ter algumas restrições alimentares, ele vai ter que ter muitas revisões no médico, né, para que a gente possa realmente retirar esse queloide e fazer com que não haja uma recidiva, não haja o retorno. Então, a minha sugestão é que quem tenha alguma alteração de cicatrização no umbigo por qualquer motivo, certo? Que ele vá o mais precoce possível no cirurgião plástico. Por quê? Quanto menor a alteração da cicatrização ou do queloide, mais fácil, mais rápido, mais simples para que a gente consiga reverter a situação, ok? Certo. E você sabe me dizer quanto tempo, mais ou menos, que demora para conseguir tratar? Porque tem toda aquela restrição alimentar, né? E tudo mais, que é, na verdade, a parte mais difícil do tratamento. Normalmente é deixar de comer um monte de coisa. Quanto tempo que fica Essa questão sem, da assim, adesão com a ao restrição? tratamento, né, essa disciplina é um processo de meses e às vezes pode passar até de ano, tá? Eu já vi pessoas, por exemplo, que viu um processo de cicatrização perfeito até 7 meses depois de uma cirurgia. E de repente começaram a comer carne de porco, crustáceos, etc. E realmente começou a desenvolver aquela cicatriz alterada que acabou transformando num queloide. Então, queloide é sinônimo de muita atenção, muita disciplina de tratamento intensivo, ok? É isso, essa é a dica. Tá, ok. Olha só a história que me mandaram aqui. Fiz uma plástica de abdômen e no pós-operatório tive um acesso de tosse, que soltou os meus pontos. Agora o meu umbigo está fechando. O que eu posso fazer? Ó, então veja só, muitas vezes pode ser vômito, pode ser tosse, pode ser espirro, excesso de risada. Quer dizer, tem algumas pessoas que podem passar por isso no pós-operatório. Daí o que acontece? Se a pessoa dá uma contração rápida, ela pode forçar os pontos. Ela pode, um processo de tosse. Ela força os pontos e muitas vezes pode romper, pode alargar e pode soltar a linha de sutura. Daí tem uma deiscência, o que a gente chama de deiscência em volta do umbigo. Pode ser parcial ou total. Se isso acontecer, ela tem que ir imediatamente num cirurgião plástico, porque quando foi instantâneo, foi a questão de pouco tempo, a gente, às vezes pode até ressuturar. Senão, a gente vai ter que passar por um processo de curativos, certo? Vai ter que passar por um processo de, entre aspas, de se ajeitar esse umbigo para que a pessoa efetivamente possa ir cicatrizando e ela possa voltar à normalidade. Durante esse processo, é muito comum que qualquer cicatriz circular, ela vá fechando. Ela pode ter uma tendência a estenosar, que a gente chama, do ponto de vista técnico, ou ir fechando, diminuindo o umbigo. O que a gente vai ter que fazer numa situação dessa? Existem órteses de silicone, que muitas vezes a gente indica. Pode-se usar uma perolazinha, uma conta que se usa qualquer bolinha bem redondinha, certo? De maneira que ela não seja áspera. E a gente vai colocando dentro do umbigo, normalmente com óleo para que ela deslize e ele diminua a chance desse umbigo fechar. Vai chegar uma hora que a pessoa não vai precisar usar mais nada, que a cicatriz vai amadurecer e ela vai manter a forma e vai parar de fechar. Então, a informação que eu quero dar para as pessoas, para as pacientes, é que normalmente, quando isso acontece, isso é revertível e é tratável, certo? Porque também existe a situação de uma pessoa que teve um processo de soltou os pontos, teve alguma infecção, teve algum problema no umbigo e ele fecha totalmente. Isso também existe. E aí só que é mais difícil para a gente tecnicamente tratar. Mas nós temos como ir lá, ressecar aquela área que criou uma cicatriz, a gente resgata o umbigo que está aqui no fundo, a gente pega a base dele todinho e a gente abre novamente o umbigo e a gente consegue verdadeiras, entre aspas, mágicas, ok? Porque, na verdade, a pessoa já estava sem umbigo, certo? E a gente consegue resgatar. Deu para entender? Certo.
Certo, eu mesmo já vi gente que estava cirurgiada, né, e morrendo de medo de fazer alguma coisa, de um pouquinho de esforço, que começava a rir e ficar se segurando, assim, com medo. Ai, vai estourar os pontos. Mas então tem jeito, né? Que bom Bem, saber. na verdade, assim, não é um negócio que dá uma risadinha e já arrebenta os pontos. Não, não é. Normalmente são movimentos repetitivos e fortes. Por exemplo, quando a pessoa vai vomitar, ela dá contração radical, né, no abdômen, né, um acesso de tosse, ou então uma crise alérgica de espirros. Então, por isso que é legal, quem tem processo alérgico ou está sob um processo de infecção de vias aéreas respiratórias, a gente tem que tratar isso antes, para diminuir a chance de ter essa chateação no pós-operatório, certo? Estou vendo Cristiane Certo. entrando, Montoril. Olá, Cristiane, tudo bom? Seja bem-vinda. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui com a gente, né? Pessoal, vamos apertar no coraçãozinho, tá ok? Para aparecer um monte de coração. E vamos mandar também o convite para os conhecidos, para os amigos, para os familiares, para poder participar. Quanto mais gente, melhor, né? Ok, perfeito. Estamos também no Ah, aguardo. olha aí, ó, muito bem, os corações subindo, estou gostando de ver. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta. Certo. Me mandaram o seguinte: eu operei uma hérnia na barriga com cirurgião geral e fiquei sem umbigo. Tem como refazer agora o umbigo? Ok, ó, vejam só, pessoal, essa questão aí, ela existe na prática, ela não é comum, ela é incomum, certo? Não quer dizer que quem vai operar uma hérnia vai ficar sem umbigo, mas existe isso. Eu já peguei alguns pacientes que chegaram no consultório sem umbigo. E é estranho, porque a gente olha uma parede abdominal totalmente reta, chapada, sem umbigo, realmente chama atenção. Mas o fato é que tem técnica, sim, de reconstrução umbilical. Então, as neoonfaloplastias, né, elas existem, esse é um termo técnico, e elas existem e normalmente se consegue resultados surpreendentemente bons, tá? Surpreendentemente muito bons. Então, elas existem e a gente faz sim, ok. O que mais? Marcélia Pacheco perguntou o seguinte: tem algum exame que mostre se já está tudo cicatrizado? Esse exame é clínico, então realmente é o olho, a experiência do cirurgião. Não tem um exame que vai lá para dizer assim, olha, a cicatriz está madura. O pessoal, o tempo médio de cicatrização é até um ano, ou às vezes mais de um ano. Não quer dizer que a pessoa possa abrir, não é isso. Ah, eu vou fazer esforço, então com um ano vai abrir. Não, não é isso, pessoal. Provavelmente até um mês, a partir de um mês já não tem mais chance de abrir nada, certo? Mas a gente sabe que a cicatriz ela vai amadurecendo, ela vai se transformando, ok? Então ela vai melhorando a qualidade dela. Tanto é que qualquer cicatriz até um mês, normalmente ela é transparente, ela é branquinha, certo? Ela não chama atenção. De um mês em diante vai entrar num processo inflamatório. Por isso que a gente evita as famosas comidas carregadas, ok? Porque elas aumentam o processo inflamatório e com isso, esse processo de quando a cicatriz está avermelhada a partir de um mês, ele pode ser exagerado. Então, conforme a cicatriz vai voltando a ficar branquinha ao longo dos meses, daí a cicatriz está ficando madura. Quando ela está totalmente branca, normalmente ela já está madura, ok? Daí não tem mais Certo. E chance. obrigada, Marcela, pela pergunta. Certo. O que mais? Daí ela não tem mais chance digamos, estragar, ok? Então, a ideia, a nossa grande meta é sempre que uma cicatrização, seja ela qual for, chegue na fase de estar totalmente branquinha. Agora, normalmente, quem orienta isso sempre é caso a caso, o paciente e com o seu médico. Essa orientação é dada direta do médico para o paciente. Isso varia de pessoa para pessoa, isso não é igual para todo mundo, ok? Certo. Deixa eu pegar um pouquinho mais do comentário dela. Ela disse que ainda não quer sair da cinta, já tem 11 meses. No caso de uma abdominoplastia, não é exatamente o foco, né? Mas como normalmente a reconstrução do umbigo vem junto, tem uma média de tempo para você usar a cinta? Eu não entendi, tá falhando aí, a tua transmissão tá meio fraca. Como é que é? Tem uma média de tempo para o quê? Para uso da cinta.
Ah, cinta, ok. Cinta, né? O uso de órteses dentro do umbigo, ou a bolinha dentro do umbigo, normalmente é um processo de meses, tá? A cinta tem que ser pelo menos 3 meses, é o mínimo do mínimo, certo? A partir daí, isso é uma questão muito individual. Eu oriento para que a pessoa, principalmente aqui no Nordeste, que é muito quente, oriento que a pessoa retire a sua cinta para poder dormir, porque por conta do calor. Mas durante o dia é normal que um abdômen ele incha até 1 ano, mais ou menos. A parte de baixo, do umbigo para baixo, principalmente. Tanto é que, para as pessoas poderem observar isso direitinho, quando ela acorda, a barriga dela está mais sequinha, certo? E no final do dia, o abdômen ele vai inchando, ele incha um pouco, porque o retorno venoso, e principalmente o linfático, essa canalização dos vasos linfáticos é um processo que é gradual, é ao longo dos meses. Então, até que isso realmente possa ser refeito totalmente, isso leva meses, ok? Mas, na verdade, mínimo de 3 meses, e quanto mais utilizar, melhor, por conta principalmente do inchaço. A ponto de, algumas pessoas, quando eu digo já pode tirar a cinta, digamos com 4, 5, 6 meses, elas se sentem inseguras. E elas dizem, mas eu posso ficar com a cinta? Porque quando eu tiro a cinta, eu tenho a sensação de estar com o meu abdômen, a minha barriga solta. Eu escuto isso muito frequente dentro de um consultório. Então, a partir daí, essa orientação ela é bem individual e a gente vai vendo caso a caso, conforme a evolução, cicatrização de cada pessoa. Ok? O que mais? Certo. Então acho que o conselho que a gente daria então é que se ainda existe insegurança, marque uma consulta para ter uma avaliação pessoal, certo? Ó, eu estou vendo uma pergunta aqui, quer ver? Ó, muito interessante. Tenho muita vontade de fazer uma plástica na minha barriga, mas vi uma vizinha que fez e não gostei do umbigo. Tinha marcas de pontos e era muito redondo e grande. Como poderei saber se o meu também não ficará assim? Bom, aí é fundamental escolher bem o médico, ok? Então, a gente tem que ver alguém realmente gabaritado, seja um cirurgião plástico com título de especialista. Se possível, aquelas mesmas orientações que a gente dá para qualquer cirurgia, quando a pessoa quer fazer qualquer procedimento cirúrgico. Vamos ver como escolher um médico, ok? Vamos entrar no site oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vamos ver se ele tem um título de especialista reconhecido. Vamos, se possível, ver pessoas operadas por aquele médico. Porque não adianta dizer, como essa senhora está dizendo, eu vi a minha vizinha. Primeiro que não sei nem com quem fez. Não sei com quem fez, não sei que técnica utilizou, certo? E a questão do capricho é muito individual, da questão do detalhe técnico. E essa faz a diferença de médico para médico. São as questões dos detalhes, do capricho, a questão da maneira como dá o pontinho, certo? Tem pessoas que fazem um ponto simples na pele, realmente vai marcar mais, como parece foi o caso dessa senhora. Então, o que eu posso dizer para vocês, ou para essa senhora, é que isto é o normal, isso é a média? Não. Normalmente, o índice de satisfação de uma plástica abdominal é muito alto, as pessoas melhoram muito, né? Então, as pessoas tiveram seus filhos, tiveram aquele excesso de flacidez e querem corrigir, querem fazer um umbigo bonito, ok? Uma coisa bem importante, para quem já tem um umbigo naturalmente bonito, é muito mais fácil, porque normalmente a gente utiliza toda a base desse umbigo. Então, esse umbigo não é refeito totalmente do zero. A gente utiliza a mesma estrutura umbilical daquela pessoa, a gente simplesmente vai reposicionar a pele. Aqui está a pele, aqui está o umbigo. A pele que está aqui vem parar aqui embaixo, certo? Aquela do umbigo vai parar lá, onde seria abaixo da cesariana. Então, esse umbigo ele vai desembocar aqui em outro local, né? No local novo. Essa questão de técnica de acabamento, ela é muito da quilometragem de cada cirurgião, da habilidade, da questão de bom senso. Aí vai também de técnica, né? De individual. A gente sempre procura fazer um umbigo mais em fenda, pessoal, porque ele é considerado mais bonito, um umbigo mais verticalizado, ok? Então, esse tipo de receio, né? Eu posso dizer para vocês que eu acho que ele pode ficar um pouco de lado, desde que a pessoa escolha de maneira correta, adequada o seu profissional e que, sempre que possível, e é o ideal, que se veja pessoas a cores e ao vivo, quer dizer, presencialmente, pessoas operadas por aquele médico. Porque ver book, ver fotos, na verdade, não é o correto, não é o ideal, não é o ético. Por quê?
porque quem faz book, ou quem só mostra a fotografia, ele vai escolher os melhores casos. Então, o legal, o mais interessante, é a pessoa ir lá na clínica do médico com quem ela está pretendendo se operar e pedir assim, ó, doutor, eu estou querendo ver pessoas operadas, eu quero ver como é que é o seu umbigo. É claro que o umbigo não é uma coisa igual para todo mundo, depende muito de características individuais. Mas é bom que as pessoas vejam ao acaso, de uma maneira aleatória. E isso vai ser muito esclarecedor e vai tirar muito medo. Porque na média, né, na média muito alta, inclusive, o formato e a qualidade dos umbigos realizados é muito boa. E o índice de satisfação é muito alto, pessoal. O que mais, Gabriel? Diga aí. Tem mais alguma pergunta interessante? Vou pegar aqui uma pergunta. Eu vou pegar uma pergunta aqui dos comentários da Alice. Tem uma outra situação aqui que perguntaram, que é o seguinte, tá? Tá falhando a tua ligação, Gabriel. Tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. A pessoa, ela teve um problema que acabou fechando o umbigo dela. E ela teve uma inflamação, ela teve como se fosse um abscesso no umbigo. Isso de vez em quando pode acontecer. É comum? Não, pessoal. Isso também é incomum, mas também pode acontecer. Numa situação como essa, se trata aquele processo infeccioso, inflamatório no local, às vezes tem que se drenar. Regredido isso, a gente vai fazer o resgate desse umbigo. E normalmente se consegue recuperar ele fica bem legal, ele fica bem bonito. A gente vai tirar aquilo, muitas vezes quando a gente abre, tem secreção lá dentro, às vezes tem pelo, tem suor, tem secreção sebácea dentro do umbigo, porque se ele tampa em cima, embaixo, ele cria uma bolsinha, como se fosse um abscesso, aí ele fica acumulando secreção. Infecta, realmente aquilo dói, aquilo incomoda, mas isso é totalmente tratável e recuperável, ok? De vez em quando a gente vê alguma situação como essa, mas a gente normalmente consegue fazer com que a gente resgate esse umbigo, né? E o formato, e a pessoa volte a ficar feliz. Tem sim, isso é bem tranquilo, inclusive. É um procedimento simples, relativamente simples, e a gente consegue resgatar. O que mais? Tem mais perguntas? Tá ok. A internet estava dando uma falhada, agora está melhor, né? Para mim, pelo menos, a tua imagem está falhando 90% do tempo. Tá, mas o áudio está indo bem, né? Agora, Tá, vamos lá, vou fazer aqui uma pergunta da Alice, que ela comentou no chat. Ela disse que fez uma abdominoplastia há 70 dias e está usando uma pérola. Aí ela quer saber por quanto tempo que usa para manter o tamanho certo, né? E aí, se ainda tem risco de fechar depois que retirar. Tá. Quando ela passa por esse processo com risco de fechar o umbigo, a gente faz um processo de expansão. A gente vai abrindo esse umbigo aos poucos. Pode ser com uma órtese de silicone, pode ser aumentando progressivamente o tamanho da pérolazinha ou da conta que ela esteja utilizando. Ou muitas vezes eu uso uma técnica onde eu vou alargando o umbigo, com uma haste de cotonete, digamos, com um micropore em volta. A gente vai alargando, a gente vai engrossando essas voltas, o número de voltas, de maneira que a gente vai abrindo esse umbigo. E normalmente se consegue fazer com que ele volte ao normal. Algumas vezes a gente tem que fazer alguma infiltração com corticoide, certo? Mas isso também não é uma situação corriqueira. Na verdade, é uma situação de exceção, mas também totalmente tratável, ok? Certo. Demerval, um abraço para ti, Demerval. Demerval tá entrando lá de Recife, né? Então, ótimo. Vamos lá. Façam suas perguntas. Pessoal, a gente está com 35 minutos de live. Na verdade, a nossa meta é sempre fazer em torno de 30 minutos, para ser algo bem tranquilo. Então, vamos fazendo as últimas perguntas para que a gente possa encerrar logo em seguida, ok? Certo. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, então, que me mandaram. É a seguinte, eu fiz uma plástica abdominal há 10 anos e minhas incisões ficaram escuras. Por que isso aconteceu? Tem como tratar? Tem como clarear? Pessoal, isso é muito comum aqui no Nordeste, ou relativamente comum, porque as pessoas são mestiças, tá? Então, existe o branco, existe o preto, mas existe toda uma gama de pessoas que são pardas.
umas mais pardas, outras menos pardas, mas normalmente quem tem uma pele miscigenada, ela pode pigmentar. Então a gente vai ver isso, por exemplo, pela dobra da axila, se a pessoa ela tem a tendência a manchar. A pessoa que, por exemplo, a pele tem uma espinhazinha no rosto e ela inflama, e ela pigmenta, essa pessoa tem uma tendência natural a pigmentar. Então, se ela tomou sol ou se ela usou alguma coisa que irritou o processo de cicatrização, né, e ela é parda principalmente, ela tem a possibilidade de fazer uma pigmentação um pouco exagerada na cicatriz, em qualquer cicatriz do corpo. Quando isso acontece, o que, que a gente faz? A gente faz um tratamento clareador. Então, normalmente, a gente consegue também resgatar isso e trazer para normalidade, entre aspas. Na verdade, esse processo de pigmentação é uma coisa normal para aquela pessoa. Por quê? Porque ela passou por um processo inflamatório. A cicatrização tem uma bela fase dela, que é um processo inflamatório. Que é quando a gente evita a exposição do sol, para que ela não pigmente, quando a gente vai evitar algumas comidas, que aqui no Nordeste a gente chama de comida carregada, certo? Porque são pessoas que têm mais sensibilidade a alguns produtos alimentícios, onde ele possa desenvolver, aumentar o processo inflamatório. Mas isso é tratável sim. Ou a gente trata com produtos à base de alguns ácidos, e normalmente ele vai descamando um pouquinho a pele e ela vai clareando progressivamente, ok? Se a gente precisar, a gente também lança a mão de um dermatologista para auxiliar essa pessoa. Mas normalmente a gente consegue, a nível de consultório de cirurgião plástico, resolver isso. Tem mais alguma coisa, Gabriel? Vamos pedir. Então, vamos convocar vocês para que quem esteja presente agora na live faça uma foto, um print da testa e da tela e publique, né? Publique na sua rede para que a gente possa cada vez mais trazer pessoas, né, para fazer a participação nessas lives que elas são muito esclarecedoras, onde a gente tem a chance de tirar as dúvidas de vocês, né? As dúvidas do paciente que já operou, da pessoa que está pensando em fazer a sua cirurgia, mas com informação correta, com informação tranquila, limpa, clara, para que a gente possa elucidar, né? E clarificar a consciência para que a gente possa construir esse processo de cirúrgico, certo? Então, a informação é fundamental neste processo. A nossa meta neste momento é poder passar informação de qualidade, ok? Informação honesta e objetiva. Conclua agora tu, Gabriel. Faça aí algum comentário, por gentileza. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a quem mandou pergunta, né? A todas as pessoas que mandaram um monte de coraçãozinho que apareceu aqui na live e que mandaram o aviãozinho para os amigos, para os familiares. É mais isso mesmo. Um bom final de semana para todo mundo e a gente se vê na próxima. Ok, pessoal. Façam na caixinha do Instagram a sugestão de vocês para os assuntos a serem abordados. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu fazer uma live todinha falando somente sobre plástica de umbigo, ou então como consertar situações de umbigo, tá? E assim, isso é uma coisa muito comum, né? Muitas pessoas têm hérnia no umbigo, né? E a hérnia, muitas vezes a gente consegue corrigir 100% durante uma cirurgia, às vezes parcialmente, né? Muitas vezes, dependendo da hérnia, a gente tem que fazer, do tamanho dessa hérnia, a gente tem que fazer essa cirurgia antes, até para poder preparar essa parede abdominal para que, quando a gente for fazer a plástica abdominal, a gente consiga efetivamente construir um umbigo bonito. Né? Porque algumas pessoas perdem totalmente o umbigo porque elas gastam por uma hérnia muito grande, onde aquela pele fica esticada. Então, isso é uma coisa muito importante, isso tem que ser orientado a nível de consultório, cada caso é um caso, certo? E eu quero aproveitar aqui, então, para agradecer mais essa oportunidade, poder estar trazendo informações para vocês, certo? E fizeram o print, divulguem, certo? Mandem um coraçãozinho, convidem os amigos de vocês e até a semana que vem, ok? Nesse horário das 19 horas, conversando com o meu médico. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, gente.